Deixa eu ver se entrou Tá bem aqui. bonitão também, tá bonitão. Ah, tá Tá entrando. gato. Vamos lá. Pessoal, a gente entrou aqui na live agora. Eu tinha uns vídeos aqui para mostrar, acabou que ficou no outro computador. A gente está aqui com o Luiz Porto, da Plastic Bank, e o Anderson, também da Plastic Bank. E eu quero, desde já, agradecer essa oportunidade, porque é sempre muito bom poder falar em solução, com gente que está sempre perto do problema, mas pensando em solucionar ele. Vocês são parte disso. Aqui nos nossos mutirões, vocês acho que já acompanham um pouco do nosso timeline, né? E é impressionante perceber assim, a quantidade de lixo, que não é lixo, né, Anderson? A quantidade de resíduos que a gente coleta das nossas margens e resíduos que poderiam ser recicláveis, ser reciclados, né, se transformar em outro produto. E assim, é de tudo. É desde caixa d'água até sofá, mas a maioria deles é plástico. É impressionante a quantidade. E o que deixa a gente, às vezes, um pouco angustiado até nessas coletas, né, que são na margem, é que, às vezes, esse plástico vem num estado de contaminação que acho que acaba virando rejeito, né? Isso é até uma das coisas que a gente vai conversar aqui. E a gente já tirou mais de 10 toneladas de resíduos dos nossos canais, com a ajuda voluntária aí de moradores da região, e nos 27 mutirões que a gente fez. Todo mundo tende a falar, né, que o lixo, os resíduos vêm da comunidade. Na verdade, na percepção ao longo desse caminhar aí com o SOS, a gente percebe realmente que vem um número muito maior da comunidade por conta da dificuldade com a coleta regular de lixo, não tem a coleta porta a porta, a questão da educação, né, todo o desordenamento. Mas também o pessoal da área formal também leva o lixo assim, só ensaca e vamos embora para algum lugar, né? Não tem essa. Só que quando eu conheci a Plastic Bank, eu fiquei assim maravilhada, porque eu vi que vocês são a solução para o lugar mais difícil, que é justamente a comunidade, e inserindo as pessoas socialmente, né? Fazendo com que o plástico tenha valor. Luiz, eu queria que você falasse um pouco, senão eu vou falar demais aqui. Não, fala você, está indo bem. Eu acho que você está indo muito bem. Pode continuar falando, mas pode aí tomar em frente. apresenta a Plastic Bank, aí o conceito de vocês, né? Porque eu acho que vocês estão muito focados nisso, na solução, como a gente também, porque não adianta ficar só gastando tempo ali coletando. Eu não falo que é enxugar gelo, porque não é. A gente tirou 10 toneladas que podiam estar lá até hoje. Mas agir realmente para solucionar e facilitar esse destino correto do lixo é sensacional. Eu queria que você falasse do Plastic Bank, por favor. Bom, acho que você está bem assim, afiado no assunto em relação à solução, porque, afinal de contas, faz muito pouco tempo que nós nos conhecemos, né? Que eu tive a chance de conhecer. Primeiro que eu sou de São Paulo, mas eu passei boa parte dos últimos 10 meses no Rio de Janeiro, trabalhando, implantando essa operação da Plastic Bank no Brasil. A Plastic Bank é uma empresa internacional. E antes de mais nada, também eu comecei a falar assim, mas eu queria agradecer a sua chance da gente estar aqui hoje conversando sobre esse assunto, essa exposição para o teu público, né, para os seus seguidores. Afinal de contas, a gente também aprendeu a te admirar pela sua determinação e a sua vontade de resolver, de ser uma pessoa proativa e dividir as suas conquistas e as suas frustrações, porque, afinal de contas, é uma área tão linda, né, do Rio de Janeiro, essas lagoas. Pelo menos a gente está falando dessa região de Jacarepaguá, que é absolutamente encantadora, e você que teve esse como seu quintal pode se sentir bastante inconformada realmente. É muito legítima essa tua ação e essa legião de pessoas com quem você se comunica hoje, promovendo os mutirões, etc, etc. Então a gente te admira muito também. Obrigada. E não, sem dúvida, é um esforço assim de pessoas, de poucas pessoas, porque fala-se muito hoje das questões do lixo. Então eu queria dizer que hoje a Plastic Bank
ela tem uma atuação mais focada para o plástico, o problema do plástico. E ela surgiu fundamentalmente para resolver aquilo que para nós nos torna bastante inconformados, que são as cenas em que a gente vê animais, o meio ambiente sendo virtualmente agredido, e a gente está cansado disso. A gente está cansado de ver soluções assim. O que se tem hoje, na grande maioria da população, por conta desses impactos, desse impacto causado pelas imagens que o plástico nos provoca, que, primeiro de tudo, eu não acho o plástico um vilão, né? A gente não está aqui para defender o plástico, mas também não podemos chamar o plástico de vilão, que muitas pessoas hoje defendem, e é lógico, defendem alternativas de não usar o plástico, que eu acredito que seja muito difícil não utilizar o plástico. O plástico faz parte da vida cotidiana do ser humano hoje, no planeta, por diversas razões positivas. E procurar outras formas de utilização do plástico. Todas essas opções são muito interessantes. O nosso foco da atuação da Plastic Bank, primeiro, que é no material plástico, e de promover a reutilização desse material. A reutilização significa a logística reversa. A chamada logística reversa, nas quais ela precisa ter um destino adequado, né? Então, para você ter uma ideia, hoje no Brasil, a gente tem aí, pelos dados de 2015, se não me engano, a última pesquisa que foi feita na WWF, 12,5, 12,3 milhões de toneladas de plástico sendo produzidas, e grande parte desses plásticos vão parar nos lixões, que é um absurdo. O Brasil ainda tem lixões, tendo uma lei bastante importante, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que proíbe esse destino. Mas, enfim, lixões e aterros sanitários. E isso já é um foco da Plastic Bank, tá? A gente já acha isso um desperdício, porque todo esse material tem um valor bastante grande. E ele é desperdiçado à medida que ele segue essa rotina. Depois dessa torta de 12 milhões e pouco de toneladas, pouco não e muito, né, toneladas de plástico que são criadas, elas são jogadas no meio ambiente, elas são desperdiçadas. E isso também é esse outro foco que a Plastic Bank procura atuar. Então, vamos olhar assim a Plastic Bank, uma empresa que inclusive está fazendo aniversário, 7 anos de existência, uma empresa internacional. Essa semana, a Semana da Sustentabilidade, do Meio Ambiente, perdão, ela completa 7 anos. E, assim, esses dois focos pressupõem que a existência de uma empresa que visa o lucro. Nós não somos uma ONG, visa o lucro, por justamente atestar que esse material é valioso demais para ter o destino que tem. É valioso demais para ter o destino de aterros e lixões, e é valioso demais para as pessoas não perceberem para ser jogado fora. Então, vamos dizer assim, lixo? Não, é jogar dinheiro fora. Então, jogar dinheiro fora, a atuação da Plastic Bank cria ecossistemas de coleta. E onde que seriam, vamos dizer assim, porque é tão complexo o assunto, mas é muito importante ter o foco da atuação. Então, plástico seria uma das razões da nossa existência de coleta. E muito importante, criar locais nas quais a coleta ocorre antes dele ser jogado fora, antes dele ser destinado para os aterros ou lixões. Porque hoje a gente não sai desse índice de 3, 2, aqueles que acompanham as estatísticas. Poxa, o Brasil recicla muito pouco. Então, nosso esforço é para aumentar o índice de reciclagem, porque a gente vê, como uma empresa que visa o lucro, este desperdício. Então, vamos lá. Uma outra coisa importante também dizer, nesse aspecto todo, que, teoricamente, a gente sabe que eu, você, o Anderson, os seus ouvintes, a grande maioria dos seus ouvintes, que acompanham você, ficam indignadas com o lixo que vai parar nas lagoas e tudo mais, falam, puxa vida, eu faço a minha parte. Eu, às vezes, aqui no meu prédio nem tem coleta seletiva, vamos dizer assim, até é um luxo isso no Brasil, né? Mas eu faço a minha parte, eu faço o meu esforço de separar, de coletar, de procurar de saber onde vai parar esse material. Mas o que é sabido é que não é quem gera a maior parte dos resíduos sólidos ou os plásticos hoje no mundo,
é sabido que ela provém de classes menos, os mais pobres. Sim. São os países mais pobres onde existe o maior acúmulo de resíduos que são desperdiçados na natureza. Então, vamos dizer assim, que somando-se o fato de que há um desperdício desse material, como ele é destinado, e de que onde esse material está sendo gerado por desperdício, ou seja, nos lugares mais pobres, é onde a gente atua. É onde a gente coloca os nossos pontos de coleta. Desses pontos de coleta, a gente procura, a gente fala muito em educação, não é? A gente fala muito em educação. Puxa vida, a população precisaria ser mais bem educada para poder destinar melhor o seu material, separar, dar o devido valor. Muito bem, nós temos acesso a essa informação hoje e muitos de nós praticamos isso, temos consciência disso. Mas e a população mais carente? Qual é o índice de prioridades de uma população hoje que tem uma luta muito grande para a sobrevivência? Será que eles pensam que existe entre as suas prioridades a reciclagem ou esse desperdício? Eu creio que não. Essa que é, vamos dizer assim, um fator chave da gente enxergar o outro lado para fazer um plano de ação efetivo. Portanto, o que a gente oferece, na verdade, é um plano de coleta que, nas localizações onde a gente encontra espaço para coletar esses materiais, dentro de comunidades, principalmente no Rio de Janeiro, oferecer um valor adicional ao quilo do plástico. Oferecendo um valor adicional ao quilo do plástico, você possibilita que aquelas pessoas observem aquele valor de uma forma completamente diferente. Aí eu faço uma pergunta para você. As pessoas hoje que vivem nas favelas, nem espaço elas têm para dispensar os seus resíduos, né? Então, muitas vezes elas vão parar realmente nos rios e oceanos. Então, esse é o lugar da nossa atuação, é nesse local que a gente atua, que a gente começou desde novembro, procurando se instalar em locais menos favorecidos da cidade do Rio de Janeiro, e a gente tem tido muito sucesso nesse sentido, porque a população passa a valorizar o material resíduo plástico, não desperdiçando-o e levando-o para locais que ele possa ser trocado por valores, que é a remuneração adequada que a gente acredita. Que é o que acontece Então, muito com as latinhas, né, Luiz? Latinha, você conseguiu criar uma coleta. Você não vê muita latinha, né, indo para o lixo, para o lixão, porque ela tem um valor e está todo mundo catando e vendendo ela. E vocês estão tentando trazer esse valor para o plástico também, é isso? Eles conseguiram exato. A gente já um valor adicional para que seja para os catadores se sentirem motivados a ver que, poxa, o plástico também vale tanto quanto a latinha. E até pensar em criar um emprego novo, até, né? Então, criar, digamos, um trabalho digno para aqueles que já atuam, porque aqueles que já atuam na reciclagem, os catadores, a gente tem um sonho de tornar, por exemplo, de conscientizar as pessoas de uma maneira geral, que elas podem trocar os seus resíduos domésticos, gerados domesticamente, por dinheiro. Por que não? Sim. Né? Mas hoje a gente atua em comunidades mais simples e praticamente a gente beneficia os catadores, né? E é muito importante dizer, nada contra as cooperativas, pelo contrário, as cooperativas são importantíssimas nesse ecossistema, mas a gente prefere diminuir ao máximo aquela intermediação onde o catador realmente é beneficiado com esse valor, né? Esse é um fator muito diferenciado, um novo olhar, e a gente consegue criar um impacto bastante significativo no maior número da população, onde a gente vê hoje, se não me engano, no Rio de Janeiro, se eu não estou errado, não existe um número preciso, mas você tem em torno de 3 mil catadores no Rio de Janeiro hoje, se eu não estou enganado, só no Rio de Janeiro. A gente não sabe muito bem esses números, existem estatísticas oficiais, etc., ou números que a gente tem, mas a gente consegue atingir muito mais rápido essa população. Eu acho que é muito maior até do que 3 mil, né? Nós estamos falando de 30 mil catadores no Rio de Janeiro hoje. Deve ser muito mais. Provavelmente 30 mil catadores. Então, é preciso urgência na questão de conciliar uma ideia entre que reduzir o desperdício, coletando o material antes que ele chegue e seja descartado, e, ao mesmo tempo, beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Que esse é o movimento que a gente procura implantar no Brasil, e através das ações que a gente faz em outros países também, né?
de usar, ao mesmo tempo que se evita que o material é desperdiçado, jogado no meio ambiente e que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Isso a gente chama de plástico social. Muito bom. E como é que vocês escolhem esses pontos? A pessoa pode se candidatar a criar um novo ponto da Plastic Bank na comunidade onde ela mora? É só para a área realmente, nesse primeiro momento, informal? Ou, por exemplo, se eu quisesse um ponto também, como é que vocês escolhem essas pessoas? Ou se elas podem também pedir, poxa, eu queria ser um ponto de coleta da Plastic Bank. Como é que funciona essa dinâmica? Da escolha ou de se candidatar, né, para ser um ponto de coleta? E vocês Ela fazem a passa... logística também, né? Toda. Vocês é que fazem, Isso. vocês compram e levam o material para dar o destino certo, né? Isso. E nós temos um operador estratégico no Rio de Janeiro, que é a Ecoponto Brasil Sustentável, que é uma empresa de reciclagem. O Edson Freitas é uma pessoa que trabalha há mais de 25 anos na reciclagem, uma pessoa extremamente capacitada para isso, e que tem muito conhecimento e que tem sido nosso parceiro fundamental. Então, a parte dessa parceria estratégica, o que a gente sugere nesse momento é que a gente está tendo um momento pré e o que será pós o Covid, né? Então, o pré, nós estamos desde novembro no Rio, nós tivemos a condição de colocar 15 pontos de coleta no Rio de Janeiro apenas. Estamos justamente estudando os locais, porque não existe hoje uma empresa do porte da Plastic Bank suficiente para interromper o lixo plástico. Inclusive, eu faria um apelo não só para as pessoas que queiram, mas para as empresas que queiram adotar esse modelo. Quanto mais empresas vierem nesse setor, melhor. É importante que a iniciativa privada olhe para um problema antigo de uma forma com esse olhar pragmático. A participação e a responsabilidade das empresas é muito importante. Então, vale a pena lembrar que nós somos patrocinados por empresas de bens de consumo. A nossa atuação no Rio de Janeiro ocorre por conta das Ceras Johnsons, que é o nosso patrocinador principal. Ela também financia a operação em outros países como Indonésia e Filipinas. E é graças à atuação de empresas como a Johnsons, a Ceras Johnsons, que a cadeia que atrai e que financia a coleta parte do consumidor. É o consumidor da Johnsons que, em breve, assim como temos consumidores mais conscientes, que vai comprar produtos que fazem a diferença no ponto de venda. Aqueles produtos que possuem o plástico social e que contam uma história, além de uma vantagem competitiva de preço, qualidade, vão se sobressair competitivamente no mercado de consumo. Claro. A gente já vê isso hoje acontecendo. Então, a Johnson's ela é uma empresa pioneira que financia. Agora, respondendo a tua pergunta, como uma pessoa pode fazer, a gente espera que, em breve, nós tenhamos muitos cidadãos querendo fazer parte dessa cadeia. Por hora, a gente procura locais estratégicos. Aí, por exemplo, na sua região, a gente tem a Vargem Pequena, que é no extremo oeste de Jacarepaguá, tá certo? E na Cidade de Deus, os 2 pontos de coleta que nós inauguramos. E nós pretendemos ter um número muito maior de pontos de coleta nessa região, porque todas elas desaguam nas lagoas, tá certo? Sim. Então, se a ideia é coletar antes, então a gente vai, sim, no pós-Covid, estar tendo condições de convidar mais pessoas para essa ação. E esses agora ainda... Desculpa, te interrompi. Não, esse momento é momento de estudo para todo mundo, eu acho, praticamente, né? Fica mais difícil. Mas, Luiz, e esses pontos que vocês têm atualmente, eles já eram era um ferro velho que tinha na comunidade, que vocês foram lá e conversaram, olha, a gente pode, além desse material que você já coleta, pode coletar o plástico. Como é que é essa abordagem, né? Para até poder as pessoas indicarem, talvez, olha, aqui tem uma pessoa que talvez seja boa aqui nessa comunidade, no Terreirão, ou na Musema, no Rio das Pedras, porque devem ter muitas pessoas que catam já muitos objetos e que podem vir a também pegar o plástico, né? Claro, eles podem se tornar o ponto de coleta. Bom, primeiro critério que a gente iniciou, sem dúvida nenhuma, a participação dos depósitos, que a gente chama de ferro velho, são chaves fundamentais, porque já existe um negócio funcionando. E são eles também que atendem grande parte da comunidade de catadores, né? E quando você remunera a mais pelo plástico, a gente se sente com os depósitos, sabendo que esse recurso vai chegar na mão do catador. É muito importante isso.
Com as cooperativas também isso é possível, mas a gente escolheu primeiro o caminho não exclusivo das cooperativas, mas primeiro nós escolhemos os depósitos, que a gente chama de ferro velho. E a gente também monta pontos de coleta por conta própria. Nós temos 6 centros, nós chamamos de 6 centros de coleta, que são financiados pela Plastic Bank, que é o nosso patrocinador S. Johnson, que atende a comunidade diretamente. Temos o Complexo do Alemão, a Ilha do Governador, diversas localidades no Rio de Janeiro hoje, atuando dessa maneira. Interessante. Mas aí aí alguém, alguma pessoa da comunidade que faz o comando desse ecoponto aí, e é alguém da comunidade, que você só dão a estrutura e encontra alguém para manter esse ponto e ser esse ponto sustentável? Como é que é isso? Como é que funciona? Tipo, por exemplo, se eu quisesse ser um ponto de coleta, se eu morasse lá no Alemão, aí se você fosse abrir, né, um ponto de coleta lá, e falar, deixa eu tomar conta desse ponto, como é que é? Vocês contratam a pessoa se... Como é que é? Quem cuida desse ponto? É uma ótima pergunta. Não sei se deu para entender. É uma ótima pergunta. Deu exatamente... Por exemplo, com um negócio que existe, é claro que a gente dá todo o incentivo para os depósitos atuarem, desde que eles remunerem os catadores que vão se beneficiar da atividade. Porque você tem um aumento do volume, porque por conta de um material que até pouco tempo era renegado, o plástico sempre foi renegado. Existem outros materiais muito mais nobres e de preferência dos catadores por diversas razões, que a gente não precisa entrar aqui. Então, pagando a mais pelo plástico, você tem um aumento do movimento e, de novo, é uma atividade que beneficia a iniciativa dos empreendedores. Então, ela tem que visar o lucro de toda a parte. Aumentando o negócio desses depósitos, você aumenta, enfim, a existência deles próprios, tá certo? E o benefício direto para os catadores. Agora, quando você escolhe um local que não existe prévia coleta, e é uma curva de aprendizagem, isso, nós recentemente estamos aprendendo, se estabelecendo um local que não existe coleta prévia. Então, a gente precisa convidar, normalmente é feito, muito bem feito pela Ecoponto, Brasil Sustentável, com a liderança do Edson Freitas, que é uma pessoa que conquistou seu espaço de credibilidade diante das comunidades do Rio de Janeiro, de coleta, principalmente. E ele tem, digamos assim, ele convida aqueles que são parceiros qualificados para atuar como líderes. E vamos falar de uma maneira mais simples. A Plastic Bank não tem intenção de permanecer no Brasil. O que foi que eu disse? O simples fato de que isso tem que ficar como permanente naquele local por conta daquela comunidade. Né? O início é uma roda importante, até porque entre os benefícios de se pagar mais pelo plástico, e assim a gente chama, comprando esse plástico, a gente chama ele de plástico social, e a gente revende ele para o nosso patrocinador, a gente também utiliza de um mecanismo através do celular, que hoje tudo converge para o celular, que é uma forma de você rastrear esse produto, dando segurança para o investidor e, ao mesmo tempo, possibilitando que aquele pequeno empresário possa administrar o seu negócio de forma melhor. É uma ferramenta importantíssima de rastreabilidade e de gestão que a gente oferece hoje a cada novo participante. Muito bom. O aplicativo da Plastic Bank. Então, para se fazer parte, como eu estou dizendo para você, além de ser hoje um líder comunitário que tem, na verdade, conhecimento do benefício que ele fará, o impacto que ele causará na sua comunidade, isso seria uma das qualificações. A outra é a utilização desse aplicativo por conta do registro das atividades de coleta. Entendi. Então, basta isso. Não é tão complicado. No final de tudo, sempre o que basta é a vontade de fazer, né? É a vontade de fazer e participar e agir para a solução. E o que eu acho interessante é que vocês garantem uma parte complicada, que é justamente a logística também, né? De tipo, olha, eu estou te garantindo que eu vou comprar seu material, né? E eu fico me perguntando, aí vocês podem responder, o Anderson ou você, tanto faz, todo esse plástico, tem realmente indústria que compre todo esse plástico? E parece tanto plástico, né, que a gente consome e descarta.
existe realmente indústria para receber essa quantidade inteira para poder reciclar? O destino dele realmente é garantido que vá para a indústria fazer um novo produto? Sim. E eu queria ressaltar que não se trata apenas do mercado comprador do plástico que a gente coleta e revende. É importante ressaltar o papel fundamental do patrocinador, que é a SC Johnson, no caso, que garante a recompra desse material. Ah, ela que Ele vai utilizar... Sim, porque a gente tem que perceber que não se trata de desmembrar um nó de reciclagem, e como eu havia dito anteriormente, a Johnson, entre as empresas que deveriam atuar nessa questão, sendo mão na massa realmente pela responsabilidade de serem empresas de bens de consumo e do impacto que elas causam, na verdade, da reutilização desse material, a garantia da reutilização desse material nas suas linhas de produto. Então, quer dizer, a demanda é garantida. A demanda para o material que é coletado é garantida. Quisera eu... Agora, isso não necessariamente seria uma das formas de participar da Plastic Bank. Existem empresas do mundo que compram créditos, não é? Créditos desta coleta e financiam através de doações, sendo elas individuais ou até as empresas, para utilizar desse plástico social e contarem uma história para os seus consumidores que, olha, nós realmente estamos resolvendo uma questão que é coletar antes do plástico ser desprezado, tá certo? Então existe sim um mercado. O mercado de reciclagem já aceita absorver esses materiais coletados, sim, porque hoje você tem uma geração muito maior pela fartura do ambiente, do material que é desperdiçado, que a gente estava falando, para não entrar em muitos números aqui. São 12 milhões de toneladas hoje de plástico disponíveis, né? Então, isso alimenta uma cadeia de indústria, sim, né? E agora existe a questão estratégica de posicionamento das empresas que querem sensibilizar os seus consumidores conscientes a consumirem produtos que tenham esse material, seja ele social ou chame do que quiser. Nós aqui criamos esse olhar para despertar a valorização entre comunidades mais pobres e aqueles que são as empresas. Por isso que eu acredito que esse é um movimento, talvez, um dos mais efetivos, não é? Na solução do que a gente vê por aí do descarte. Agora, eu queria dizer uma coisa, que o trabalho que você faz, recolhendo materiais que a gente já encontra, é muito digno, sim, né? A gente fala em teoria, todas as iniciativas são importantes nesse momento, né? A gente fala que o caminho natural para a solução definitiva para esse problema seria coletá-los antes que eles sejam dispensados, tá? E isso hoje uma pequena parcela da população é consciente no Brasil apenas. E por que você acha por que vocês acham, né? Que eu fico me perguntando isso. Às vezes eu tenho um sentimento até, Luiz, que tem a ver com toda essa desigualdade social, inclusive, porque às vezes você até no início falou, né? A gente vê os animais cheios de plástico no estômago, a gente se sensibiliza. Mas às vezes a pessoa vive uma condição tão precária de vida que o animal não tem essa... Aí aparece que tudo é muito coitado do animal, né? E ainda eu acho que eu fiquei pensando isso até ontem, né? Quando a gente pensa em Covid, por exemplo, por que todo mundo falou, não, vou me cuidar, não vou nem sair de casa? Porque o ser humano é o elemento central. Eu posso morrer, eu posso prejudicar a minha saúde. Quando você pensa em desperdício de comida, a gente também tenta desperdiçar menos, porque a gente sempre lembra daquelas imagens de crianças no lixão. Às vezes eu penso que o que falta na abordagem da reciclagem e até do esgoto, tudo, é colocar o ser humano e a saúde do ser humano como elemento central. Porque quando a gente descarta resíduo de forma errada, a gente está fazendo a nossa saúde também, né? Está ali refletindo a baleia, é só um reflexo da gente no futuro. A verdade é essa, mas assim, às vezes eu tenho um sentimento que fica muito... E eu acho que todas as campanhas, às vezes, e que eu acho que isso que é o bacana do Plastic Bank, que eu não percebo isso, que eu acho que vocês têm essa coisa humana muito presente, mas é que fica muito assim, é quase que você tem que ser de uma tribo X ou de um partido Y para você fazer a reciclagem, enquanto que tinha que ser a coisa mais natural possível em benefício do ser humano, né? Da saúde. E é que, na verdade, quando a gente fala de educação, do ponto de vista pragmático, é preciso atender cada parte da população que queira fazer a sua parte
usando a linguagem que é compreendida na sua relação de valores. Quando você fala em cadeias de valores, em pessoas que têm uma condição social melhor, você pode até discutir sobre essa ótica do ser humano. Agora, quando você fala em situações degradantes do ser humano, a relação de prioridades passa a ser de sobrevivência. Isso. E a relação de sobrevivência significa se gerar trabalho. E a Plastic Bank promove a troca do plástico por geração de riqueza e trabalho. Perfeito. Então, é a linguagem que a gente, atualmente, eu acredito ser efetiva. Precisamos aumentar essa solução em que mais empresas adotem, mais pessoas adotem, em benefício não só de gerar trabalho e renda. Eu não estou falando de um mundo ideal que seja esse, estou falando de uma solução efetiva, pragmática, para a gente ver cada vez menos cenas de desperdício. Perfeito. Agora, eu queria que o meu amigo Anderson também fosse ele que manja da história, porque ele trabalha comigo, aqui na Plastic Bank no Rio, e ele, enfim, Anderson, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Primeiramente, fazer as palavras iniciais de agradecimento e parabenizando a Cris por abraçar essa luta aí em favor das lagoas. Assim, vale a pena ressaltar que a Plastic Bank ela mantém um ecossistema com diversos atores, com toda interligado com logística, compra. Então, é uma sustentável economicamente também fazer parte desse negócio. E quando ela entra em um depósito já existente de reciclagem, um ferro velho, ela é um plus a mais, porque os catadores também não sentem, não veem no plástico material de muito valor, como vê na latinha. E com o incremento, vamos dizer assim, do bônus, o plástico ele passa a ser atrativo. Então, ele entra no radar do catador para ser coletado. E vem cá, e os tipos de plástico, gente? Porque qualquer tipo de plástico, porque plástico é cheio de categoria também, tem isso, né? A Plastic Bank tem uma categoria específica? E explica um pouco dessa subdivisão aí, porque tem PA de PP, P7, 2, 1, 4... Então, o plástico ele explode em vários tipos e dentro dos tipos tem diversas classificações. Então, assim, por cor, por método de fabricação. Então, ele segue uma linha ali que a gente tem que separar de acordo com a matéria-prima que ele vai ser transformada. Mas o Plastic Bank, os pontos de coleta, vocês compram qualquer tipo de plástico ou só um plástico específico? Então, depende do plástico, porque tem plástico que ele não tem um mercado estruturado para absorver ele, ou ele é insustentável para que isso aconteça. E tem plástico que realmente tem valor e é um produto, e quando ele vai parar na lagoa, ele é um verdadeiro desperdício. Então, assim, é difícil para uma cooperativa ou os catadores absorver essa quantidade de plástico e separar em diversos, porque é uma variabilidade muito grande. Então, assim, tem materiais plásticos que ele tem um mercado bem estruturado, que as empresas têm tempo ocioso, então falta matéria-prima para a indústria receber esse plástico, mas tem plástico que ele não tem mercado, então ele é rejeitado, na verdade ele é um rejeito, né? Porque ele é um plástico que ele é reciclável, porém não é reciclado. Qual é esse plástico? Qual é esse plástico que é reciclável, mas é de sacolinha? É o quê? Que é o bom? Esse é o plástico bom para a gente tentar evitar, né? Então. Posso falar um pouco sobre isso, assim, só interrompendo o Anderson, dizendo o seguinte: o grande mal hoje e o grande benefício do uso único, porque o grande mal é a gente ter sido inserido numa cultura de consumo nas quais compra-se o material para se jogar fora. Então, começa por aí o negócio, né? Então, a grande abundância de material que se vê hoje é de uso único. Então, esse material, eu queria dizer o seguinte, ele é praticamente invisível na comunidade,
E se a gente remunerar esse material, mesmo ele não tendo um valor comercial adequado, a gente retira ele do meio ambiente. Você concorda que o princípio é esse? Então, assim, por princípio, os pontos de coleta, a gente remunera pelos tipos de plástico que existem e que são trazidos. O que acontece é que a cadeia precisa se autoalimentar nesse processo. Então, existe uma parcela muito pequena ainda de materiais que não tem valor comercial, que é o que o Anderson está dizendo, mas que a gente aceita recolher e ainda remunera por um valor mínimo. Um valor mínimo, porque a gente quer incentivar que o catador passe a olhar dinheiro jogado no chão, né? Então, agora, se você me perguntar os materiais hoje que a cadeia de reciclagem prioriza, eles vão dispensar os materiais que não têm valor comercial e vão valorizar aqueles que têm um valor de revenda maior dentro da cadeia. Então, é isso que como o nosso mote, nossa chamada oceanos livres do plástico, é escolher tipos de plástico que a gente vai coletar? Não. A gente tem que recolher esse material, né? Então, a gente remunera assim, desde o menos valioso, dá o destino adequado. A gente não tem, na prática, isso acontecendo hoje. A gente precisa disseminar essa informação melhor nos nossos pontos de coleta. Porque o catador hoje traz materiais que ele sabe ou julga que tem valor de revenda também, que são valiosos, entende? Então, a gente ainda precisa ensinar os nossos catadores que, sim, tragam materiais que, em tese, não têm valor comercial que a gente recolhe. Ainda não acontece, mas... E é interessante isso que você falou, né? De que você acaba vendo esse plástico de uso único, que é sacolinha descartável em menor quantidade nas comunidades, porque justamente... E aí eu acho que entra o lado da cidade formal, por exemplo, poder aquisitivo maior, né? Que às vezes a falta de consciência é mais até daí, que é a festa, que compra descartável para jogar fora, enquanto que na comunidade está aquele bem essencial, que é a água sanitária, talvez, a lava-roupa, que aí vem aqueles plásticos duros, né? Mas é muito bom saber que vocês dão, então, conta de desde a sacolinha, não vai ter o mesmo valor de um plástico duro, mas vocês coletam e estimulam que qualquer plástico seja coletado, né? Então, claro. Plástico. Perfeito. Claro. Mas ainda dentro das comunidades catadores, ainda é preciso implantar essa cultura, porque por muito pouco tempo que nós estamos instalados aqui... Bom, foi feito um anúncio hoje aqui, se os catadores estiverem vendo, agora eles podem ir no ponto de coleta quando reabrir e levarem os materiais. Muito bom. A gente dá boas-vindas. E só para tirar uma dúvida, isopor, ele entra na categoria de plástico? Isopor é um negócio que a gente encontra a beça. Isopor é um plástico, ele é um plástico, um poliestireno expandido, é o mesmo material do copo descartável, mas ele é composto por 98% de ar e 2% só de material, então ele é muito difícil e a reciclagem dele gera muito custo logístico por causa da característica dele, né? que é muito útil para poder preservar ali um produto dentro de uma caixa, ele serve muito bem para isso, só que essa mesma característica torna a reciclagem dele insustentável, né? Por causa do custo de reciclagem. Então, assim, por mais que a Plastic Bank tenha essa missão de recolher o plástico e evitar que vá parar no oceano, mas num contexto mais mercadológico, o plástico ele se divide. Tem plástico que ele tem um maior valor agregado, tem plástico que ele tem um menor preço, mas justifica ainda a reciclagem. Tem plástico que ele tem um custo reduzido e um processo para reciclar ele maior, e por isso ele não é reciclado. E tem um plástico que realmente ele não é reciclável, né? Mas é os termo fixo, né? Por causa do descarte, por causa da propriedade dele mesmo. Mas desses plásticos assim, isopor, copo descartável, muita coisa ele não é reciclado por uma herança que a gente tem do lixo, né? Então assim, a gente como consumidor, a gente fornece um material para os catadores ou para a cooperativa com pouco valor agregado, né? Então assim, o material chegar na mão do consumidor, na logística direta, ele tem um custo de operacional, tudo bem calculado para chegar na mão com o menor custo possível. E para ir para a mão do catador, ele vai todo misturado com outros resíduos. E
E aí ele acaba tendo um custo de reciclagem muito de separação, de segregação, da operação toda do ciclo muito caro. E aí acaba ultrapassando a valorização do próprio material. E aí muitas vezes é por causa desse custo que a gente condiciona para a cadeia da reciclagem que o material não é reciclado. Não é reciclado, né? São vários fatores e vários desafios, né? O que eu percebo. É. E qual é o maior É desafio, gente, para vocês, assim, desse aspecto, até nem... Porque eu vejo a Plastic Bank já é a solução, ela já está viabilizando aí a compra, o estímulo do trabalho, está valorizando o plástico, que é o importante, mas qual é o maior desafio que tem para isso se expandir, para as pessoas perceberem que elas têm que dar valor ao plástico, e mesmo que não seja por meio até da Plastic Bank, quem está na área formal, em casa, por que essas pessoas têm que separar o plástico, separar os materiais recicláveis? E quais os maiores desafios para expandir isso? Assim, é o preço da logística? É imposto que paga? Como que vocês acham? Quais os maiores desafios? O que precisa ser rompido para que melhore aí a questão da reciclagem aqui no Brasil? Né? Eu vejo os maiores desafios. Eu vejo o desafio principal é a falta de entendimento do consumidor, do consumidor em seu papel dentro da cadeia. Então, tudo se dá início na compra do consumidor. Né? Então, assim, se você pegar a pesquisa, 98% acha que reciclagem é importante de ser feita e tal, mas 80% dessa galera não entende, não sabe como fazer para reciclar seus materiais. Né? Então, acho que essa falta de informação ela gera consequências não tão legais para a cadeia. Né? Então, assim, a posse dessa informação do consumidor vai fazer ele rejeitar e cumprir, né, o primeiro passo da hierarquia dos resíduos, da diretriz da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da não geração. Então, ele lá no mercado ele vai falar, não, vou optar por esse produto aqui, porque essa empresa está tomando essa atitude, e aí ela vai gerar uma demanda, e isso vai entrar na parte estratégica dos geradores, e ele vai perceber que isso vai ser um fator importante na fabricação dos seus produtos. Ele não vai fazer um produto numa embalagem que não é possível de ser reciclada, porque o consumidor vai rejeitar. Ele vai dar prioridade para a empresa como a SC Johnson, que está tomando uma atitude no sentido de preservação, do que em detrimento das outras que não fazem nenhum trabalho voltado para a logística reversa de suas embalagens. Né? Eu posso dar a minha contribuição da questão do desafio também, complementando o que o Anderson está dizendo. Ele está exemplificando muito bem que cada vez mais o papel da iniciativa privada em soluções efetivas, por uma questão de sobrevivência das próprias instituições, diante de um consumidor mais consciente, é preciso tomar essa iniciativa. Quem vencer essa corrida, quem chegar primeiro nessa corrida, vai ganhar o espaço nas mentes dos consumidores de preferência de produtos. Irá. É uma questão de tempo apenas. No Brasil, talvez um pouco cedo, mas a gente já vê hoje, como a Plastic Bank é uma empresa internacional, as atividades que ocorrem em mercados, em tese, mais que provocam o comportamento do consumidor diante de produtos que tenham uma atividade mais efetiva em relação a qualquer causa. Não estou falando sobre plástico, a qualquer causa. A preferência é algo irreversível. Né? Então, no Brasil, talvez ainda não ocorra esse movimento. Então, o desafio é a gente, sem dúvida nenhuma, a reciclagem do ponto de vista de impostos. Hoje, para você, indivíduo, ser um reciclador, um empreendedor no segmento, é muito complicado. Né? Não existem incentivos. Por exemplo, a gente está falando de abertura de serviços essenciais e nem sequer a reciclagem foi considerada. Né? Então, eu acho que a gente tem que, também parte das autoridades, eu acho que eu não sou ativo entre os políticos, mas eu acredito que há muito espaço porque existe uma lei muito boa e muito positiva, pronta, né, para que os papéis sejam cumpridos. A gente ainda tem lixão, meu Deus do céu. Né? Então,
Muito tem que ser feito, são muitos desafios por isso. Eu não quero olhar só sobre o aspecto dos desafios da Plastic Bank, mas eu acredito que, por exemplo, se existirem iniciativas, a parte daquelas que são os empecilhos para se pensar em empreender na reciclagem, são bem-vindas. Eu acho que o consumidor tem que exigir produtos que causem impactos corretos e que tenham escolhas definidas, porque essa é aonde a cadeia aonde vai ser puxado todo o resto da cadeia, percebe? E é através do consumidor, é a escolha do consumidor. Então, acho que o desafio é muito grande, né? E agora, enquanto nós, do mundo real, temos que nos debater e ainda lutar pelo pão de cada dia, trabalhando e tendo pessoas como você, que promovem mutirão, que ficam indignadas. Mas a gente já está vendo diferenças significativas nesse movimento, e a Plastic Bank, orgulhosamente eu digo que é um bom exemplo disso. Sim, sem dúvida. E por falar em bom exemplo e resultados, né, diante disso tudo, porque acho que o importante é mostrar que qualquer movimentação ela já conta e já é favorável, né, Luiz? Qual o resultado que vocês já tiveram aí? Você teve um resultado bem grande, né, nesses pontos que vocês colocaram na Baía de Guanabara, no entorno. Vocês coletaram um volume enorme de plástico que poderia ter ido para o oceano, não foi? Fala um pouco dos resultados. Impressionado. A gente está até causando frênese, na verdade, na abundância de material que existe e claro que foi uma conjuntura não apenas da ideia, mas do nosso parceiro operador também, diga-se de passagem, a toda a equipe que se instaurou, que estabeleceu, que correu contra prazos, que estabeleceu os pontos de coleta, que colocou o nosso aplicativo funcionando, a ajuda do nosso patrocinador, SC Johnson, tudo isso fez uma conjuntura de apenas em 4 meses de atividade, a gente coletou 700 toneladas de plástico. Agora, comparado com o volume de 12 milhões, ainda é muito pouco. Mas é um número que impressiona, porque a gente imagina 500 milhões de garrafinhas tiradas do ponto né? 500 milhões de garrafinhas de 300 ml. Então, assim, é uma quantidade... A gente está falando com quantidades que muitas vezes é difícil até de entender a proporção. Sim. Mas a gente tem hoje 15 pontos de coleta e a gente atende aproximadamente... entre donos de depósitos, que a gente chama de ferro velho, e catadores, por volta de 1.400 pessoas, em 4 meses. Em 4 meses, né? Então, e a gente então pode fazer uma conta do impacto que isso causa na geração de renda para as suas respectivas famílias. Então, é um negócio escalável. O que a gente fala assim, de negócio escalável é que é algo que precisa dar sendo continuidade para ter esse impacto. Tanto de retirada de material quanto o impacto social. É uma ótima ideia e eu me sinto muito honrado assim, de não ser desse ramo. Eu não vim desse ramo, eu nunca trabalhei com isso. E eu acho que o mesmo entusiasmo que eu coloco para trabalhar numa organização como essa, como você se envolve e o Anderson, é o que deve mover o consumidor, que não pode ter o privilégio da gente que trabalha com isso, não é isso, Cris? Sim. A gente tem esse trabalho que a gente dá o sangue, muito mais até pelo salário, né? Vamos dizer assim, no meu caso, mas o consumidor precisa dessa razão para consumir, continuar com seus hábitos de consumo mais conscientes, principalmente de marcas que fazem a diferença, né? Que fazem essa diferença. Perfeito. Eu sou fã do Plastic Bank, porque qualquer coisa que atua na solução e faz acontecer. Vocês querem fazer uma mensagem final aí para sensibilizar as pessoas que queiram ter pontos ou para os empresários que possam estar fazendo parceria com a Plastic Bank e para as pessoas que ainda não se tocaram, né, da importância de reciclar? Faz uma mensagem final aí, cada um de vocês. Quer fazer? Minha mensagem final vai para os consumidores, né? De serem mais conscientes, de darem o exemplo, por mais que não tenha coleta seletiva no prédio, na rua. Vamos separar, vamos procurar uma opção, um catador para poder destinar os materiais. Vamos gerar demanda para que o poder público se toque, que precisa ter uma estrutura para dar essa opção para o consumidor. Eu queria também fazer um pedido que a Ecoponto fez uma campanha para dar cestas básicas para os catadores e
uma cesta de R$ 145, uma cesta bem legal, bem completa, com produto de limpeza, para higienização e tudo mais, bem pensada para esse momento. E a gente está quase batendo uma meta lá, então eu queria fazer um pedido aí para procurar, ajude um catador no abacaxi, Ecoponto, com 26, e vamos ajudar lá a bater essa meta. A gente ajudou cooperativas e o diferencial, e foi bem legal também, que ajudou catadores autônomos que estão aí espalhados na rua, que ainda estão necessitando trabalhar nesse momento, ainda mais. E está sendo bem legal, tá na reta final aí de bater esse objetivo. Eu queria deixar pedir esse apoio final aí. Depois escreve o link para a gente compartilhar. Abacaxi o quê? É com 2... É abacaxi, né? Não certo, abacaxi. Eu gostaria de deixar uma... SHI. Tá. Eu quero deixar a minha mensagem final dizendo o seguinte: primeiro, minha solidariedade à comunidade das pessoas que vivem nas favelas, nas comunidades mais pobres. E o quanto antes eu posso dizer uma mensagem que nós estamos nos preparando para retornar, tão logo as autoridades municipais permitam que a atividade retorne. Então, é de uma razão até um pouco de ansiedade para a gente retomar as atividades de coleta nos pontos que a gente se estabeleceu e criar novos pontos. Então, acho muito importante isso. A minha solidariedade às pessoas que estão realmente vulneráveis nesse momento, muito, muito sério que a gente está vivendo. E eu gostaria de convidar também aqueles que simpatizaram com a ideia da Plastic Bank. O próprio indivíduo pode colaborar com esse ecossistema. Basta que você entre no site da plasticbank.com e vá lá e inclua na seção de impacto que o indivíduo também pode contribuir, sabendo que a cada real que ele contribui, ele ajuda a gente a criar um ponto de coleta que vai beneficiar um catador e uma família. Né? Então, perfeito. Aqui é a minha mensagem. Perfeito. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Reciclagem tem que ser um movimento natural mesmo, eu acho, da vida. Assim como que no ciclo da vida, né, o que morre não atrapalha o que nasce, acho que a gente tem que pensar no nosso consumo dessa forma. O que a gente consumiu e já não nos serve mais não pode atrapalhar a vida de alguém que vai nascer, né? Que é o que está acontecendo. A gente está tomando aí espaço em terra, em mar, por uma quantidade enorme de resíduos que, como vocês bem mostraram aqui, podem ser reutilizados, podem ser reciclados, né? E todo mundo viver bem. Eu queria te parabenizar mais uma vez pela tua luta, pelo teu trabalho, pelos teus ouvintes, pela chance que a gente teve aqui hoje. E a gente fica à tua disposição, Cris, tá? Sabendo que você também é uma lutadora incansável na causa de retirada do plástico dos oceanos, né? Então, você também está de parabéns. Obrigada. Eu só lamento que meu plástico às vezes chegue virando rejeito, viu? Olha, tanto plástico. Eu preparei um vídeo que eu até vou postar. Às vezes o plástico vem... Ai, que você fala, meu Deus, eu não acredito. Isso está aqui. Muito obrigada e desculpa é uma pena. o início aí afobado. Como é que eu pude... Não se preocupe. Não por isso, foi ótimo. Muito obrigado a você, a teus ouvintes também. Espero que tenha criado bastante benefícios a gente poder ter contatos para a população. Que a gente tenha mais gente nesse movimento. E as redes sociais do Plastic Bank? Tem o site Plastic Bank Brasil, né? Lembrado, Instagram, isso, a Nancy como vai me dar uma bronca. Nós temos hoje o Instagram e o Facebook. O Instagram é Plastic Bank Brasil com Z e a comunidade no Facebook Plastic Bank. Os dois mídias sociais em português, e a gente está trabalhando para ampliar as mídias sociais, ter mais presença. Mas por hora a gente tem esse, e temos, como eu disse, o site www.plasticbank.com. Perfeito. Eu acabei de ter um site aqui, eu te juro que é a última coisa. Ontem eu estava conversando com o pessoal da Rio Águas, né? Presidente da Rio Águas. E eles volta e meia fazem assim várias limpezas no canal ali, Terreirão, canal das Tais, tirando lixo pra caramba. E eu até falei, poxa,
quando vocês podiam fazer parcerias assim, né, que chamassem empresas que tivessem solução para evitar que esse plástico chegue no canal. Isso é viável? É claro que é viável, vamos confessar, claro que é viável. Por isso nós estamos aqui, inclusive, para distribuir democraticamente essa informação para aquelas pessoas que têm interesse comum, e acho ótimo. Perfeito. Muito bom. Obrigada, gente. Bom, obrigado aí, Cris. Obrigado a vocês. Parabéns e siga em frente. Igualmente. Tchau. Tchau. Tchau a todos, obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, Cris.